Bíblica, Biblioteca Virtual, Bíblia Mensagem, capítulo 15, Romanos. Aqueles de nós que forem mais fortes e capazes na fé têm o dever de ajudar os que são vacilantes. Não devem fazer apenas o que for conveniente. Se temos força é para servir, não para ganhar prestígio. Cada um de nós precisa se preocupar com o bem-estar alheio, sempre perguntando: como posso ajudar? Foi o que Jesus fez. Ele não facilitou as coisas para si mesmo, evitando os problemas alheios, mas sempre estava disposto a ajudar. Assuma os problemas dos problemáticos. Assim as Escrituras apresentam a questão. Ainda que isso tenha sido registrado nas Escrituras há muito tempo, estejam certos de que foi escrito para nós. Deus quer que o seu chamado firme e permanente, combinado com o conselho caloroso e pessoal das Escrituras, venha a nos caracterizar, mantendo-nos alertas para o que ele vier a fazer. Que o nosso Deus fiel, imutável, pessoal e caloroso desenvolva a maturidade em vocês, de modo que possam estar um ao lado do outro, assim como Jesus se põe ao lado de cada um de nós. Então, seremos um coral. Não apenas nossa voz, mas nossa vida cantará um hino maravilhoso, em perfeita harmonia, ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus. Portanto, estendam a mão e acolham uns aos outros para a glória de Deus. Jesus fez, agora é a vez de vocês. Sendo fiel ao propósito de Deus, Jesus estendeu a mão aos judeus de maneira especial, de modo que as velhas promessas feitas aos antepassados se tornassem verdadeiras para eles. Como resultado, os não-judeus foram alcançados pela misericórdia e agora podem demonstrar gratidão a Deus. Pensem em todos os textos das Escrituras que se cumprem no que fazemos. Por exemplo, então vou reunir os que são de fora no cântico de um hino, vou cantar o seu nome. E vocês, os de fora e os de dentro, alegrem-se juntos. Outra vez, povos de todas as nações celebrem a Deus. Todas as cores e raças deem louvor sincero. E a palavra de Isaías: eis a raiz do nosso antepassado Jessé, progredindo na terra e tornando-se uma grande árvore, alto bastante para que todos, em toda parte, a vejam e tenham esperança. Que o Deus da esperança viva encha vocês de alegria e paz, para que a vida de vocês se encha da energia vivificante do Espírito Santo e transborde de esperança. Pessoalmente, estou bastante satisfeito com o que vocês são e com o que estão fazendo. Parecem bem orientados e bastante motivados, capazes de guiar e orientar uns aos outros. Então, queridos amigos, não tomem minha linguagem ousada e dura como crítica. Não estou criticando, apenas destacando quanto preciso da ajuda de vocês para levar adiante essa tarefa específica que Deus me deu, esta obra evangélica e sacerdotal de servir às necessidades espirituais dos não-judeus, para que eles possam ser apresentados como oferta aceitável a Deus e se tornem íntegros e santos pelo Espírito Santo de Deus. Olhando para o que já foi feito e o que tenho observado, devo dizer que estou muito satisfeito. No contexto de Jesus, eu diria até orgulhoso, mas apenas nesse contexto. Não tenho interesse em dar a vocês um relato pormenorizado das minhas aventuras, apenas as palavras e os atos de Cristo no presente, poderosos e transformadores para mim, que desencadearam uma resposta de fé entre os de fora. Nesses caminhos, tenho pregado a mensagem de Jesus, desde Jerusalém até o noroeste da Grécia. Tenho tido cuidado de levar a mensagem apenas aos lugares nos quais Jesus ainda não é conhecido e adorado, seguindo o que está escrito: àqueles a quem nunca se falou a respeito dele, estes irão vê-lo. Os que nunca ouviram falar dele, estes receberão a mensagem. É por isso que estou demorando tanto para visitar vocês. Mas agora que não há mais trabalho pioneiro a ser feito nessas regiões e como há muitos anos desejo ir vê-los, estou finalmente planejando a minha visita. Vou para a Espanha e então espero passar por aí e desfrutar a companhia de vocês até que, em tempo oportuno, me enviem com a bênção de Deus. Mas primeiro vou a Jerusalém entregar a oferta de auxílio aos seguidores de Jesus que vivem ali, os gregos. Em todo o caminho
dos macedônios, no norte, até os da Caia, no sul, decidiram fazer uma coleta para os cristãos pobres de Jerusalém. Fizeram isso com prazer, mas também era obrigação deles. Percebendo que usufruíram os dons espirituais que generosamente vinham da comunidade de Jerusalém, era o dever deles aliviar aquela pobreza. Então, logo eu entregue pessoalmente a cesta de frutos, parto para a Espanha, fazendo uma parada em Roma para ver vocês. Minha esperança é que essa minha visita se torne uma grande bênção de Cristo. Queridos amigos, tenho um pedido. Orem por mim. Orem fervorosamente comigo e por mim, a Deus, o Pai, pelo poder do nosso Senhor Jesus e pelo amor do Espírito, para que eu seja liberto da cova dos leões, dos descrentes da Judéia. Orem também para que a minha oferta de auxílio aos cristãos de Jerusalém seja aceita no mesmo espírito em que foi recolhida. Assim, querendo Deus, irei até vocês com um coração leve, ansioso pelo consolo da companhia de vocês. O Deus da paz seja com todos vocês. Amém e amém. Então, como eu disse anteriormente, o capítulo 15, o cerne é a palavra irmãos. E aqui nós temos os irmãos fortes. Então, na família de Deus, ela é composta de irmãos. Que tipo de irmãos? Irmãos fracos, conforme está narrado no capítulo 14, como devemos lidar com eles. Os irmãos fortes, qual deve ser a atitude dos irmãos fortes? Aí Paulo fala assim: vocês, irmãos fortes, vocês devem ser capazes de não viver para si mesmo como Cristo. Vocês devem ser capazes de viver como modelo, como exemplo, e não viverem de maneira egoísta, pensando só nos seus problemas. Não, irmãos fortes são aqueles que vivem para resolver os seus problemas e os problemas dos outros. Não intrometendo para dar opinião e gerar polêmica, mas ajudando aqueles que estão em conflito, em problemas. Esse é o cerne do capítulo 15, os irmãos fortes. E aí no capítulo 16, Paulo fala sobre os irmãos líderes, que são os irmãos que recebem a igreja na sua casa, e são os irmãos que são presbíteros entre as igrejas das casas e das cidades. E ele já introduz esses irmãos ao falar da sua obra missionária apostólica e dizer que ele vive uma aventura de uma obra apostólica de levar a mensagem de Deus entre os que não receberam essa mensagem ainda. E ele diz que está com interesse de ir lá aos romanos, para os quais ele viu a carta, para que, chegando até esses romanos, a experiência de visita dele seja uma grande bênção para os romanos. Alguém com ministério genuíno apostólico, quando ele visita um lugar, é uma experiência com Cristo, uma experiência com Deus, transformadora, arrebatadora, impactante. E Paulo diz: eu vou até vocês, romanos, e depois vocês vão me encaminhar e me levar para me enviar para a Espanha. A história da igreja mostra que Paulo não conseguiu chegar até a Espanha, porque ele foi até Roma, edificou os irmãos em Roma e lá ele morreu. Mas a mensagem chegou até Roma. Então, queridos irmãos, a igreja é uma comunidade de irmãos, irmãos fortes. Deve viver como Cristo viveu. Irmãos fracos devem ser tolerados, amados pacientemente. E os irmãos líderes nós vamos falar amanhã, no capítulo 16.